Novas formas de prestação de serviços públicos, tá? A partir de 1990, o Brasil começou a privatizar, desestatizar. O Brasil começou a fazer programas transferindo, tá certo, serviços para a iniciativa privada, tá certo? Que muitas vezes eram prestadas de forma indevida pelo Estado, tá certo? Então, você tem empresas criadas pelo serviço privado, serviços públicos de concessão, bens móveis e imóveis. O Estado começou a transferir isso, tá certo? Ele também começou a transferir controle acionário de empresas, abriu capitais, fez com que o Brasil, alienações, arrendamentos, dissolução de sociedades, criando mecanismos para um capitalismo mais competitivo, tá certo? Claro que você tem, né? Você tem aí uma discussão complexa entre Estado liberal e Estado social. O mais importante é que o Estado, isso foi um fenômeno a partir de 1990, transformar serviços públicos para iniciativa privada, tá certo? E essa transferência fez com que o Estado tivesse que criar o que nós chamamos de agências reguladoras, para isso em nível federal e em nível estadual. Então, por exemplo, você transferiu energia para o privado, aí criou a ANEEL. Você transferiu água, então você criou a ANA, Agência Nacional das Águas, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas aí você passou concessões de rodovias, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Você passou concessões de águas fluviais, aí criou a ANTAQ. Então você tem aí o petróleo, a Agência Nacional do Petróleo. Aqui em Brasília nós temos a ADASA e temos outras agências reguladoras que regulam os serviços públicos que foram transferidos para o setor privado. É como se fosse um direito administrativo regulatório, tá certo? Muito bem. Existe também o que nós chamamos de federalismo por cooperação, tá certo? Que nós chamamos de gestão associada. Então é possível também transferir, tá certo, para particulares em gestão associada com o Estado, tá certo? Isso é muito comum nas competências aí, a partir do artigo 22 e 23, por exemplo, né? Então você tem regime de parceria com o terceiro setor. Você faz uma parceria com o terceiro setor. Como é que é feito isso? Através de convênios, contratos de gestão, de colaboração, de regime de parcerias voluntárias com a organização civil, tá certo? Então, por exemplo, os convênios administrativos, essas empresas nós chamamos de organizações sociais, para prestar serviço de saúde, prestar serviço de assistência social. Então, é criado uma legislação específica para isso, tá certo? Que nós chamamos de Programa Nacional de Publicização, a 9.637, tá certo? Para que isso? Para fazer com que esses contratos de gestão tenham um objetivo, né? Que é o objetivo dessas empresas? Privadas, não tem fim lucrativo, destinam a ensino, cultura, saúde, e aí elas têm uma isenção, uma imunidade tributária aí, tá certo? Elas são classificadas como OCIPs, classificadas como organizações sociais, tá certo? E elas acabam recebendo aí benefícios fiscais para exercer esses serviços, tá certo? Então aqui, ó, gestão por colaboração, organização de sociedade civil de interesse público. Então é cadastrado essas empresas e elas começam a prestar serviço para o Estado, no regime de colaboração, tá certo? E, normalmente o Estado faz mexe com saúde, educação, assistência social, segurança alimentar, nutrição. Então o Estado acaba experimentando novas formas de produção, combatendo a pobreza, combatendo aí aumentando o voluntariado. Então são coisas que você pode transferir, tá certo? Executando, é óbvio que tem um planejamento, tem uma proposta para o Ministério, o Ministério aprova, ela tem uma certificação do Ministério da Assistência Social para liberar a certificação, e ela começa a prestar serviços públicos aí, tá certo?
para o Estado. E o Estado também faz parcerias, tem até um estatuto das parcerias, diploma fundado lá no artigo 22, tá certo? Que parceria é essas? Junto com as OCIPs e junto com essas OSs, tá certo? Então você tem diversas formas de você transferir serviços públicos para as pessoas jurídicas do terceiro setor, principalmente, para que o Estado não fique sobrecarregado, tá certo? Essa é a ideia inicial é óbvio que você tem aí uma regulação, você tem um acompanhamento, o Ministério Público acompanha esse terceiro setor, tá certo? Que faz a fiscalização, tá certo? As entidades religiosas também prestam serviços médicos, tá? Você tem aí um conjunto de sociedades baseada numa gestão pública, democrática, o fortalecimento da sociedade civil, tudo isso aí dentro dos princípios da legalidade, tá certo? Então, o mais importante é que o Estado não consegue fazer sozinho, ele precisa de apoio das entidades, principalmente agora dentro da pandemia aí, todo mundo trabalhando no enfrentamento contra o Covid. É provável que o Estado tenha que fazer aí até mesmo a encampação de serviços públicos aí, privados, de serviços privados, entendeu? Por quê? Porque não vai conseguir sozinho fazer tudo, tá certo? O mais importante é que nós temos aí um conjunto de possibilidades jurídicas para transferir, tá certo? Serviços públicos para o Estado, tá certo? Foi desenvolvido também um programa de parcerias e investimentos, chamado PPI, tá certo? Para que isso? Para ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada, tá certo? Tudo isso aí vem com BNDES, vem com fundos, vem com a ideia de ajudar o privado a prestar serviço público também de qualidade. O Estado não pode fazer tudo, tá certo? Mas o importante é que faça com qualidade. Só para você ter noção que existe aí uma possibilidade do Estado prestar serviços públicos através de entidades privadas, de todas as formas, organização civil e OCIPs, organização de interesse público, tá certo? Um abraço.